Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje a gente vai continuar falando sobre os verbos e também sobre o modo indicativo, né? Que como eu falei com vocês na última aula, os verbos são muito importantes. Eles expressam diversas ações, acontecimentos, eventos. Eu vou repetir tudo isso que é para você lembrar. E o indicativo é o principal. Os modos eles acontecem tanto no presente, tanto no passado, tanto no futuro. Nosso PPF, tá? O modo indicativo acontece no PPF, o modo subjuntivo, o futuro do... Tudo isso acontece no PPF. E hoje, agora, especificamente, vou falar sobre os verbos no passado. Eles são muito parecidos com o presente do modo indicativo. A diferença é que eles vão ser um pouco mais restritos, né? Claro, ao passado, porque é o verbo no passado. Então serão fatos no passado, serão eventualidades no passado, serão eventos no passado, serão principalmente, né, acontecimentos históricos, vale destacar. É claro que tem como usar o presente para falar de acontecimentos históricos. Por exemplo, em 1500, portugueses invadiram o Brasil. Mas ou invadem o Brasil, não é? Eu posso dizer, tanto invadiram como invadem. Invadem se eu quiser te aproximar do meu discurso, te aproximar do que eu estou te contando. Isso em espanhol também é possível, tá? Mas geralmente se usa mais o passado, entendeu? E aqui tem o exemplo 1, né? Eu usei a questão da invasão colonial aqui no nosso exemplo 1. Na página 1 tem La Guerra Fria foi en el siglo XX. A Guerra Fria foi no século XX. Aqui eu usei um fato histórico. Agora se eu digo... Ana comió empanada ayer, ou guacamole, como está, ambos são comidas típicas, tá? Dá no mesmo. Foi uma ação passada, uma ação que aconteceu e terminou ontem. A Ana, ela não começou a comer o guacamole ontem e come até agora. Não, ela comeu ontem, acabou de comer ontem, acabou. Digeriu, acabou. Não fica rendendo, não. O pretérito indefinido ou pretérito perfeito, como chamam em espanhol, tem essas duas nomenclaturas, justamente indefinido, porque você não define com muitos detalhes a ação, você só sabe que terminou e começou no passado, justamente perfeito por causa disso, que ele não vem rendendo até agora, ele simplesmente termina. Então ele admite essas duas nomenclaturas. Tem agora um terceiro exemplo. Em la noite passada que eu bailei tango. Na noite passada eu dancei tango. Foi uma experiência, um acontecimento passado. Então vou repetir que é para você entender mesmo. Os verbos no passado, o indicativo no passado, na verdade, ele indica ações que começaram e terminaram no passado. E todas essas ações que eu te falei, evento histórico, comeu alguma coisa, dançou, cantei, bebi, todas essas coisas que estão no passado, relativa a esse verbo, elas começaram e terminaram no passado. Lembre-se bem disso, porque depois vocês podem ver, não necessariamente que eu vá ensinar aqui na aula, mas vocês podem ver outros verbos que vão dar significados diferentes ao passado. A gente deve comentar sobre eles lá no final do curso, não agora, que vocês já estão com muito conteúdo relativo a verbos. E no português, ele é equivalente ao pretérito perfeito, tá? Como fui para a resenha ontem, fui para a escola ontem, não saí de casa, eu dancei, eu comi, eu bebi. Tudo isso é o equivalente ao pretérito indefinido, o pretérito perfecto em espanhol. Dale? Então vamos lá. Verbos regulares do pretérito. Então, gente, a questão, aqui está na página 2, lá no finalzinho, a questão dos verbos irregulares, né? Uma coisa que os outros não têm, né? Eles geralmente são bem parecidos no final. Muda pouca coisa, né? Eles são muito parecidos. Então, por exemplo, yo canté,
tu cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Então, presta bem atenção. A primeira pessoa, lembra, ó, se você não está lembrado, volta à aula 3. Cante, cantou, tem um acento. Na terceira pessoa tem o O com acento, na primeira pessoa tem o E com acento. Então, se esses têm o acento, esses dois verbos, você possivelmente deve estar lidando com um verbo no pretérito perfeito. Você não precisa ficar decorando essas nomenclaturas. O que vale é você olhar a prova e saber o sentido daquele verbo e relacionar com o contexto. Esse é o principal. Você não precisa saber a nomenclatura, né? O máximo que você precisa é entender o contexto dele e relacionar com a pessoa para responder às suas questões. Exemplo, o outro exemplo agora, né? Comi, comiste, comió, comimos, comistes, comieron e subir. Subi, subiste, subió, subimos, subiste, subieron. Esqueci de falar, né? Mas para caso alguém ainda não tenha percebido. As nossas aulas eu geralmente comento sobre a apostila, então é bom você estar com a apostila na mão, porque às vezes tem um termo na apostila que você não entendeu ou não captou ainda. Então a minha explicação ela pode te ajudar a esclarecer. E aqui vai algumas dicas, né? A duplinha do ER, do IER, assim como no presente, elas continuam juntas no passado. Eu subi, eu comi, subieron, comieron, comer, subir, são verbos terminados em ER e IR, tá, gente? Então, por isso eles se parecem também no passado. Aqui também eu comento, né, que os verbos, que a terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, geralmente vão terminar em ron, comieron, bebieron, bebieron, bailaram, amaram, mas praticamente eu não me lembro agora no momento de outra terminação. O ron é predominante nos verbos do passado, independente se é AR, ER ou IR. Dale. A respeito das dicas são essas, né? Presta atenção que os verbos em terceira pessoa do plural são ron, comeram, beberam, nananana. O er e er também se mantêm muito parecidos na conjugação, pode haver exceções nas irregularidades, mas a nível de verbos regulares são iguais. E o acento no cantor, comió, geralmente na primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular. E lembra que são ações que começaram e terminaram no passado, tá? No próximo vídeo eu vou continuar explicando, eu vou dar uma rápida comentada nas irregularidades do verbo do passado, também eu vou entrar no do futuro, tá bom?